Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor André Rocha e vamos dar continuidade às nossas aulas de probabilidade. Hoje nós veremos probabilidade condicional e independência. Vamos lá? Bom, pessoal, a aula de hoje foi desenvolvida a partir desses respectivos tópicos da unidade 2 do livro de estatística da nossa disciplina. Probabilidade condicional. O que seria a probabilidade condicional? Bom, temos aqui dois eventos, A e D, aonde eles fazem parte do mesmo espaço amostral, sendo que a probabilidade de D obrigatoriamente tem que ser maior que zero. E aí muitos problemas de cálculo vão envolver a probabilidade de ocorrência de A, só que em alguns momentos a gente pode ter a informação que D ocorreu, ou seja, temos dois eventos A e D. Eu tenho a informação que D de dado aconteceu. Essa informação de D de dado ter acontecido vai me ajudar a estimar uma probabilidade mais precisa de A. Isso seria a probabilidade condicional. Ou seja, a probabilidade de A acontecer vai ser calculada sabendo que D ocorreu, ou levando em conta a ocorrência de D. Essa nova informação, que informação nova? A ocorrência de D, ela vai ajudar a restringir o espaço amostral calculando uma probabilidade mais precisa. E a probabilidade condicional, pessoal, pode ser calculado dessa forma, como o quociente entre duas probabilidades. O que seria esse tracinho aqui? Esse tracinho aqui é a nomenclatura que a gente vai utilizar para representar a probabilidade condicional. Ou seja, esse tracinho aqui, a gente lê dessa forma aqui, ó. Probabilidade de A dado D. Significa o quê? A probabilidade de A acontecer dado uma vez que, sabendo que, D já ocorreu. Então, é a forma de calcular a probabilidade. Ou seja, sabendo que D de dado aconteceu, qual é a chance de A acontecer? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Temos aqui o exercício 1 como um exemplo de aplicação. Ó, um par de dados honestos é lançado. Qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados, se já tem informação de que ocorreu a soma dos números e é igual a 6? Bom, aqui é uma probabilidade condicional. Por quê? Porque a gente já está afirmando que a soma dos dados dá 6. Isso é uma afirmação. Uma vez que eu pego dois dados honestos, jogo e vejo a numeração, eu afirmo, olha, a soma dos dois dados dá 6. Qual é a probabilidade de ter o dado número 2 em pelo menos um desses dois dados? É isso que está sendo pedido. Então, primeiro a gente vai precisar definir os eventos. Quem seria o evento A? O evento A é o que está sendo pedido, ou seja, ocorre o número 2 em pelo menos um dado. Isso é o que a questão está pedindo, probabilidade de A. Mas a questão, ela informa outra coisa. Ela informa que a soma dos dados é 6. Ou seja, joguei dois dados para cima e estou afirmando, olha, o resultado dos dados eu não vou lhe dizer, mas eu posso lhe dar uma pista. Qual é a pista? A soma dos dados é 6. Sabendo que a soma dos dados é 6, qual é a probabilidade de ter o número 2 em pelo menos um dos dados? É isso que a gente vai precisar calcular. E para isso, a gente vai primeiro precisar calcular o espaço amostral. O espaço amostral, pessoal, é o lançamento de dois dados. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos o primeiro dado, que são 6 possibilidades, e temos o segundo dado, que também são 6 possibilidades. Ou seja, qual é o número de possibilidades totais? 36. Isso significa que o nosso espaço amostral ele vai ter 36 possibilidades. E a gente vai precisar listar aqui. Como é o lançamento de dois dados, então cada possibilidade vai ser um par. Exemplo. Ó, espaço amostral, ele vai ser. Aqui, pessoal, a ideia é fixa o valor de um dado e vai variando o outro. E aí fica mais fácil da gente poder mensurar todos os resultados.
Supondo que o primeiro dado foi o número 1, o segundo dado pode também ser o número 1, como pode ser o 2, como pode ser o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, fizemos todas as possibilidades em que o primeiro dado deu o número 1. E aí a gente agora lista todas as possibilidades em que o primeiro dado vai dar o número 2. E por aí a gente vai fazendo para as demais, ou seja, supondo que o primeiro dado deu o número 3, a gente vai aqui colocar todas as possibilidades para o segundo dado. Fazemos a mesma coisa para o número 4, ou seja, supondo que o primeiro dado deu o número 4, a gente vai aqui variando para as outras possibilidades. Supondo que o primeiro dado deu o número 5, vamos variando aqui para as outras possibilidades. E, por fim, a gente vai supor que o primeiro dado deu o número 6. E, consequentemente, como fizemos anteriormente, a gente vai aqui variando as outras possibilidades. Feito isso, pessoal, a gente conclui aqui a representação do espaço amostral. Então, nós temos aqui o espaço amostral, que é representado por esses elementos. Quantos elementos nós temos no espaço amostral? Bom, no espaço amostral, nós temos 36 elementos. Professor, e se fosse lançamento de 3 dados? Aí você teria 6 a terceira, então já ficaria inviável você representar aqui todos os trios. Mas aqui, como ainda são pares, é viável porque dá para representar as 36 possibilidades. Ok. Então, o próximo passo é calcular o que a questão pede. Ela pede para a gente calcular a probabilidade de A dado D. Então, vamos lá. Probabilidade de A, dado que D aconteceu, vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição, ou seja, dividido pela probabilidade do que aconteceu. Bom, então a gente vai ter uma probabilidade dividido por outra. Vamos primeiro calcular cada uma delas. Quem seria a probabilidade de D? Probabilidade de D vai ser número de possibilidades que D acontece dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral. Qual é o número de possibilidades do espaço amostral? 36. E possibilidades que D acontece? Vamos contar agora. Ó, quem é D? A soma dos dados é 6. Então vamos lá. Vamos aqui listar todos os pares que a soma dos dados dá 6. Ó, aqui dá 6. Aqui a soma vai dar 6. Soma dá 6 com 3 e 3. 4 e 2 a soma dá 6. 5 e 1 a soma dá 6. Tem mais algum que o par a soma dá 6? Não tem. 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. A soma vai dar 6 nessas 5 possibilidades. Ou seja, eu posso aqui, então, dizer que número de possibilidades de D é 5, que seria 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Ou seja, 5 sobre 36 é a probabilidade de D de dado. Não vou resolver, vou deixar em fração, justamente para a gente poder fazer uma fração dividido por outra mais na frente na condicional. Então, agora, vamos para a probabilidade da interseção. A probabilidade da interseção vai ser número de possibilidades que a interseção acontece, dividido pelo número de possibilidades totais. Nós já sabemos que são 36 possibilidades. Agora, quantas possibilidades a interseção acontece? Vamos lá. Ó, aqui nós temos quantas possibilidades a soma dos dados é 6 e tem o número 2 em pelo menos um dos dados. Bom, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Esse primeiro, a soma dá 6, mas tem o número 2 em pelo menos um dos dois? Não tem. Então, não entra. Esse a soma dá 6. Tem o número 2 em um deles ou nos dois? Tem. Então, vai entrar. Esse é a soma dá 6. Tem o número 2? Não tem.
Esse, a soma dá 6. Tem o número 2? Tem sim, então ele entra. Esse, a soma dá 6. Tem o número 2? Não tem. Ou seja, a soma dá 6 e o número 2 existe em pelo menos um dos pares, nós temos duas possibilidades. Ou seja, aqui a gente vai dizer que número de possibilidades de A interseção D são 2, ou seja, 2 sobre 36. Agora sim a gente vai poder resolver a probabilidade condicional. Probabilidade de A dado D de dado vai ser probabilidade da interseção, ou seja, 2 dividido por 36, dividido por probabilidade da condição, que é 5 dividido por 36. Temos uma fração dividido pela outra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui nós podemos cortar o 36 com 36, e aí a gente vai ter 2 quintos, que seria aqui 40%. Ou seja, pessoal, probabilidade condicional, a gente viu que ela restringe o espaço amostral. E aqui a gente viu uma representação clara que ela restringe. Por quê? O espaço amostral inicial, pessoal, era de 36. Ou seja, quando eu sei a condição que a soma dos dados me dá 6, eu não vou aqui, listar como possibilidade situações em que a soma não me dá 6. Essas possibilidades elas não vão entrar mais no meu espaço amostral. Dessa forma, a gente pode observar que o denominador, nessa probabilidade, não é mais 36, e sim 5. Ou seja, é a minha condição. A minha condição, a minha informação que eu sei que aconteceu, é que a soma dos dados dá 6. E a soma dos dados dá 6 nessas 5 possibilidades aqui. Então, o meu espaço amostral ele foi restringido. Ele diminuiu de 36 possibilidades para apenas 5 possibilidades. Por isso que a probabilidade condicional ela restringe o espaço amostral. Quando eu digo a informação que joguei 2 dados e a soma dos dados dá 6, então não vou mais dividir por 36 pares. Eu vou dividir apenas pelos pares que a soma dá 6. Então, eu diminuo meu espaço amostral, que antes era 36, para 5. Então, eu estou aqui estimando uma probabilidade mais precisa. E com isso, a gente finaliza esse exemplo. E aí, vamos fazer mais um exemplo ainda sobre esse mesmo assunto. Aqui seria, consideremos novamente o lançamento de 2 dados honestos, qual a probabilidade de ocorrer a soma igual a 6, sabendo que em pelo menos um dos dados apareceu o número 2. Professor, mas não é a mesma coisa que ele está pedindo, não? Não, ele está pedindo o contrário. Aqui na primeira, ele dizia que a soma dos dados dá 6, e qual é a probabilidade de ter o número 2 em pelo menos um dos dados. Nessa daqui, ele fala o contrário, ele fala qual a probabilidade da soma dá 6, sabendo que tem o número 2 em pelo menos um dos dados. Então, ele pede o inverso. Se aqui ele pedia a probabilidade de A dado D, aqui ele está pedindo probabilidade de D dado A. Ou seja, isso vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Reparem que eu estou pedindo o inverso e não vai ser o mesmo valor, porque o denominador vai ser diferente aqui. Então, vamos lá, gente, vamos calcular. Já sabemos que a probabilidade da interseção, A interseção B é a mesma coisa de B interseção A. Então, eu já vou usar esse valor aqui, ó. Probabilidade da interseção é 2 sobre 36. Ok. Quem seria a probabilidade de A? Bom, a gente disse como ocorre o número 2 em pelo menos um dado. Vamos lá, vamos ver aqui aonde ocorre o número 2 em pelo menos um dado. Bom, aqui nós temos o número 2. Todos esses aqui nós temos o número 2. Todos esses. Pode ser em um dado, como pode ser nos dois. Aqui nós temos o número 2, número 2, número 2 e número 2. Ou seja, nós temos aqui o número 2 em pelo menos um dos dados. Então, vamos lá, vamos contar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 11 possibilidades em 36. Então, probabilidade de A seria 11 possibilidades em 36. Como é que fazemos isso? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Cortamos aqui 36 com 36, vai ser 2 sobre 11. Novamente, pessoal, estamos aqui restringindo o espaço amostral. Se antes eu pedia qual a probabilidade do lançamento de dois dados honestos, a soma for igual a 6. Só isso seria 2 em 36 possibilidades. Mas quando eu falo que pelo menos um dos dados aparece o número 2, nas 36 possibilidades, só 11 tem o número 2 em pelo menos um dos dados. Ou seja, quando eu dou uma informação adicional, eu estou restringindo o meu espaço amostral, que antes era 36, agora para 11. Então, significa que eu calculo uma probabilidade com maior precisão. E com isso, finalizamos o exercício 2, e a gente agora consegue provar que probabilidade de A dado D de dado não é a mesma coisa de probabilidade de D dado A. São diferentes. E regra do produto? O que seria a regra do produto? Regra do produto a gente usa a partir da equação da probabilidade condicional. Por quê? Quando eu tenho aqui probabilidade de A dado B, é a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade da condição. Quando eu tenho probabilidade de B dado A, vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Aonde eu quero chegar? Aqui em cima, se a gente isolar a probabilidade da interseção, ele vai ser probabilidade de A dado B vezes probabilidade de B. Aqui embaixo, se eu isolar a probabilidade da interseção, vai ser probabilidade de B dado A vezes probabilidade de A. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que nós aqui temos duas possibilidades de escrever a probabilidade da interseção. Então, eu posso escrever a probabilidade da interseção assim, como aqui de baixo. Ou seja, na parte de cima, probabilidade de A, dado que B aconteceu, vezes probabilidade de B ter acontecido. Ou, embaixo, probabilidade de B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A, que aconteceu. Então, isso se chama regra do produto, aonde eu consigo aqui, ó, a partir dessas duas equações, calcular a probabilidade da interseção para duas situações. E com isso a gente consegue fazer para N eventos. Aqui nós fizemos apenas para 2, mas a gente consegue aqui fazer para muito mais do que 2 eventos. Conseguimos para N eventos. Exemplo seria aqui, ó, probabilidade. Qual seria a probabilidade da interseção de A com B, com C e com D? Bom, seguindo a mesma forma da regra do produto, seria a probabilidade de A acontecer vezes probabilidade de B acontecer, dado que A aconteceu, vezes probabilidade de C acontecer, dado que A e B aconteceram, vezes probabilidade de D de dado acontecer, dado que os três primeiros aconteceram. Então, isso é uma forma da gente escrever a regra do produto para mais de 2 eventos. A parte generalizada está bem aqui, ó, onde a gente, quando calcula a probabilidade da interseção de N eventos, colocamos a probabilidade do primeiro evento vezes probabilidade do segundo, dado que o primeiro aconteceu, vezes probabilidade do terceiro, dado que os dois primeiros aconteceram. Até que nós temos para N eventos, aonde vai ser probabilidade do último evento acontecer, dado que todos os anteriores ocorreram. Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso daqui? Ó, para a terceira avaliação de estatística, um professor indica os 10 primeiros capítulos do livro adotado e diz que cada capítulo vai ter uma questão do conteúdo. Exemplo, primeira questão do primeiro capítulo, segunda questão do segundo capítulo, terceira questão do terceiro capítulo, até que a última questão vai ser do 10º capítulo, já que a prova tem aí 10 questões. O professor avisa que a prova vai conter
apenas 3 dessas 10 questões, ou seja, o professor ele vai criar 10 questões, uma questão de cada capítulo, mas a prova só vai ter 3 questões. O que vão ser sorteados no início da avaliação aleatoriamente, um após o outro, entre 10 papeizinhos numerados de 1 a 10, que vão corresponder aos respectivos problemas. E aí um estudante, por conta da festa da padroeira da sua cidade, ele estudou apenas os 4 primeiros capítulos. Pede na letra A qual a probabilidade de que caia na avaliação somente capítulos que ele estudou. Bom, vamos lá, gente. São 10 capítulos, ele estudou apenas os 4 primeiros, e na prova vai ter 3 questões. Então, qual é a probabilidade dessas 3 questões ser dos capítulos que ele estudou? Então, vamos lá. Por que aqui é uma questão de probabilidade condicional? Porque ele vai fazer o sorteio de uma questão e depois vai fazer de outra questão. Aqui, ó, um após o outro. Não é um sorteio das 3 questões logo de uma vez, vai ser um após o outro. Então, isso significa que quando eu vou fazer o segundo sorteio, eu tenho uma informação do primeiro. E quando eu tenho a informação do primeiro, eu consigo usar a probabilidade condicional. Quando eu for fazer o terceiro sorteio, eu tenho a informação dos 2 primeiros. Então, eu consigo usar a probabilidade condicional nisso daí. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é definir 2 eventos. Aqui seria sorteou uma questão que ele estudou, sorteou uma questão de um capítulo que ele não estudou. Então, vamos lá. Vou aqui definir os eventos, ó, sejam os eventos A, questão sorteada, foi do capítulo que o aluno estudou. E a complementar? A complementar seria questão sorteada, o aluno não estudou. Ok. Quando ele pede aqui a probabilidade que caia na avaliação somente capítulos que ele estudou, ele está pedindo a probabilidade de, na primeira questão sorteada, que eu vou chamar aqui de A1, ele estudou, e na segunda questão sorteada, que eu vou chamar de A2, ele também estudou, e na terceira questão sorteada, que eu vou chamar aqui de A3, ele também estudou. É isso que pede na letra A. Ou seja, aqui a gente vai poder usar a regra do produto, que seria como? Eu vou usar simplesmente isso daqui, ó. Só que para 3 eventos. Ou seja, isso vai ser probabilidade da primeira questão cair algo que ele estudou, vezes probabilidade da segunda questão cair algo que ele estudou, dado que na primeira caiu algo que ele estudou. Probabilidade da terceira questão cair algo que ele estudou, dado que nas 2 primeiras questões caiu algo que ele estudou. Ou seja, a probabilidade condicional vai me ajudar a poder calcular essas probabilidades, que vai ser o produto dessas probabilidades. Qual é a probabilidade de no primeiro sorteio cair um capítulo que ele estudou? Bom, como é uma probabilidade, é uma fração. E essa fração vai ser numerador, número de possibilidades do seu evento de interesse. Ele, das 10 questões, dos 10 capítulos, ele estudou 4. Então, numerador, 4. Denominador, número total de capítulos, o espaço amostral, 10. Segunda possibilidade. Bom, aqui eu já estou supondo que aconteceu um sorteio. Essa informação aqui, ó, já me diz que aconteceu um sorteio. Se acontecer um sorteio, o espaço amostral não é mais 10, agora é 9. E esse sorteio que aconteceu foi de uma questão que ele sabia, de um capítulo que ele estudou. Então, se ele tinha estudado 4 capítulos e no primeiro sorteio caiu um que ele sabia, não são mais 4 capítulos que sobraram, agora são 3. Da mesma forma, para o terceiro sorteio, ocorreram 2. Se ocorreram 2, eu não tenho mais 10 capítulos para serem sorteados. Eu vou ter 8.
E agora eu estou sabendo aqui que os 2 capítulos sorteados anteriormente foram o que ele já sabia, o que ele estudou. Se ele estudou 4 e 2 foram sorteados, sobraram 2. Então, a probabilidade para resolver essa questão é o produto dessas 3 frações, que isso vai dar 0,033. Ou seja, 3% é a probabilidade dele estudar 4 capítulos dos 10 e os 3 capítulos sorteados sejam capítulos que ele estudou. Vamos para a letra B? Bom, pessoal, letra B, ele pede a probabilidade que somente no terceiro sorteio, no caso a terceira questão, caiu algo que ele não estudou. Ou seja, probabilidade de no primeiro sorteio cair algo que ele estudou e no segundo sorteio cair algo que ele estudou e no terceiro sorteio não cair algo que ele estudou. Por isso, o A complementar. Isso vai ser probabilidade no primeiro sorteio cair algo que ele estudou, vezes probabilidade do segundo sorteio cair algo que ele estudou, sabendo que no primeiro caiu algo que ele estudou, vezes probabilidade no terceiro sorteio cair algo que ele não estudou, sabendo que nos 2 primeiros caiu algo que ele estudou. Aqui a gente já viu que a probabilidade de cair algo que ele estudou no primeiro sorteio são os 4 capítulos que ele estudou dentre os 10 disponíveis. No segundo sorteio, um capítulo foi embora, então já não são mais 10, agora são 9. Só que no numerador, o que foi embora foi um capítulo que ele estudou. Se ele estudou 4, sobraram 3. Já aqui no terceiro sorteio, nós temos 2 sorteios que já aconteceram, então não são mais 10 capítulos, são 8. Agora, dos 8 capítulos, quantos capítulos ele não estudou? Se são 10 e ele estudou 4, então são 6 capítulos que ele não estudou. E aqui vai ser 6 porque nenhum capítulo que ele não estudou apareceu. Esse é o primeiro. Então, aí a probabilidade vai ser o produto dessas 3 frações, que isso vai dar 0,1 ou 10%. Então, a probabilidade de no terceiro sorteio cair um que ele não estudou e nos 2 primeiros cair o que ele estudou é de 10%. Bom, e com isso a gente consegue calcular a probabilidade condicional também para tabelinhas como essa, que nós fizemos semelhantes na aula passada, mas não era probabilidade condicional. Onde aqui a gente tem uma pesquisa com 150 lutadores de UFC de 2 países, Estados Unidos e Brasil. E no estudo foram levantados quantos lutadores quebraram ou fraturaram algum membro durante uma competição oficial. E aí nós temos aqui essa tabela, onde nós temos na coluna a nacionalidade do lutador e na linha se fraturou ou não algum membro. Ok. A pesquisa foi feita com 150 lutadores. Consequentemente, a gente já sabe, então, que o número de possibilidades do espaço amostral é 150. Então, vamos lá. Aqui ela pede essas 4 coisas, ou seja, letra A. Qual a probabilidade de um lutador ser dos Estados Unidos, dado que já quebrou ou fraturou algum membro em competição? Letra B. Ser do Brasil, dado que nunca quebrou ou fraturou nenhum membro. Letra C. Não ter quebrado nem fraturado nada, dado que é do Brasil. E letra D. Ter quebrado ou fraturado, dado que é dos Estados Unidos. Ou seja, aqui eu estou informando em amarelo o que aconteceu. É uma probabilidade condicional. Estou informando. Aqui, ó, estou informando em amarelo que isso aconteceu. E aí eu pergunto a probabilidade de outra coisa acontecer sabendo que isso ocorreu. Então, isso é uma questão de probabilidade condicional. E é o que a gente vai calcular agora. Primeira coisa vai ser definir os eventos. Nós temos aí 4 eventos: ser brasileiro, ser americano, quebrou alguma coisa, não quebrou nada. Então, vamos definir os eventos. Então, sejam os eventos. Aqui B, brasileiro. E, americano. E vou colocar aqui S como quebrou, fraturou
durante competição. Consequentemente, S barra vai ser não quebrou nem fraturou. Ok. Na letra A, ele pede probabilidade de ser americano dado que já quebrou ou fraturou. Ou seja, probabilidade de E acontecer dado que ele já quebrou ou fraturou algum membro enquanto estava em competição. Por definição, pessoal, isso aqui é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Ok, então vamos lá. Qual é a probabilidade dele ser americano e ter quebrado alguma coisa durante competição ou fraturado? Bom, ser americano e ter fraturado algum membro ou quebrado são 68 em 150 lutadores. Ou seja, 68 em 150. Qual é a probabilidade dele ter fraturado ou quebrado alguma coisa? Fraturado ou quebrado alguma coisa, nós temos aqui 110. Então, 110 em 150 lutadores. Isso vai ser 68 dividido por 110. Quando eu estou fazendo a primeira fração vezes o inverso da segunda, corta 150 com 150. Então, temos aqui 68 sobre 110. Aqui eu não vou fazer o quociente, porque a gente pode usar isso em outras letras dessa questão. Então, vou parar por aí. Letra B. Letra B, ele pede ser brasileiro, dado que nunca quebrou nem fraturou. Ou seja, ser brasileiro, dado que nunca quebrou nem fraturou. Isso, por definição, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Então, vamos lá. Probabilidade dele ser brasileiro e nunca ter fraturado nada. Bom, ser brasileiro e nunca ter fraturado nada são 17 em 150 lutadores. E nunca ter fraturado nada. Nunca ter fraturado nada são 40 em 150 lutadores. Isso daqui vai ser, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 17 sobre 40. Então, reparem, pessoal, que olha como a gente está restringindo o espaço amostral. Se eu pedisse apenas a probabilidade de ser brasileiro, eu teria que dividir por 40. Se eu pedisse apenas a probabilidade de ser brasileiro, nesse caso aqui, ó, brasileiro, a gente teria 59 e eu dividiria por 150, se eu pedisse apenas a probabilidade de ser brasileiro. Mas eu já estou dizendo que ele fraturou ou quebrou alguma coisa. Então, eu vou apenas lidar com os brasileiros que fraturaram ou quebraram alguma coisa e vou dividir pela quantidade de lutadores que quebraram ou fraturaram alguma coisa. Ou seja, eu estou restringindo meu espaço amostral, que antes era 150, e agora vai ser 40. Então, a probabilidade condicional ela acaba restringindo o espaço amostral. Vamos para a letra C. Letra C, não quebrou nem fraturou, dado que é brasileiro. Então, vamos lá. Não quebrou nem fraturou, dado que é brasileiro. Reparem que a letra C está pedindo o contrário da letra B de bola. E a gente já sabe que não é a mesma coisa. Então vamos lá, probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Probabilidade da interseção, aí sim vai ser a mesma coisa, 17 sobre 150. Já o denominador vai ser diferente. Qual é a probabilidade de ser brasileiro? Bom, ser brasileiro, nós temos aqui, ó, 59 brasileiros em 150. 59 em 150. Isso vai dar 17 sobre 59. É a probabilidade da letra C de casa. E D de dado? D de dado, ter quebrado ou fraturado alguma coisa, dado que é americano. Então, ter quebrado ou fraturado alguma coisa, dado que é americano.
Então, isso, por definição, vai ser probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Vamos lá. Qual é a probabilidade dele ter quebrado, fraturado alguma coisa e ser americano? Bom, quebrou, fraturou alguma coisa e ser americano são 68 em 150. 68 em 150. E probabilidade de ser americano? Ser americano, 91 em 150. 91 em 150. Isso dá 68 dividido por 91. Com isso, pessoal, finalizamos esse exercício. E agora a gente vai para o nosso último tópico dessa aula, que é eventos independentes. O que seria evento independente, professor? Um evento é considerado independente quando você quer calcular a probabilidade dele. Se você tiver uma condição de ocorrência e essa condição não vai interferir em nada na probabilidade desse evento, a gente diz que ele é independente. Ou seja, qual é a probabilidade de A acontecer dado que B ocorreu? É a própria probabilidade de A. Ou seja, o fato de B acontecer não vai interferir em nada se A acontece ou não. Da mesma forma, qual é a probabilidade de B acontecer? É a mesma coisa de B acontecer dado que A aconteceu. Ou seja, se A acontece, não vai interferir em nada de B acontecer. Quando isso ocorre, os eventos eles são independentes. E quando os eventos são independentes, então a probabilidade da interseção não é mais aquilo que a gente fazia, que aqui seria a probabilidade de B dado A. Até pode ser, mas a gente já viu que probabilidade de B dado A sob independência é o próprio probabilidade de B. Então, a probabilidade da interseção se transforma no produto das probabilidades. Ah, professor, mas quando eu vou ter que saber que o evento é independente? Então, na estatística, a gente vai ter que afirmar. Então, nas nossas questões, na nossa avaliação, vai ser dito na questão que os eventos são independentes. E quando os eventos são independentes, a gente consegue aí calcular utilizando essa fórmula aqui, ó. Probabilidade da interseção vai ser o produto das probabilidades. Professor, mas se a questão não falar que são independentes, eu posso assumir independência? Não pode. Só assume independência se a questão disser. Se a questão não disser, a gente não vai assumir. Vamos fazer alguns exercícios para fixar? Bom, antes de ir para os exercícios, isso aqui é basicamente apenas uma generalização que se eu tenho uma probabilidade da interseção de n eventos, se eles são independentes, todas essas interseções vão se transformar no produto de todas essas probabilidades. Seria apenas isso, essa generalização. Então vamos lá, gente, vamos para esse exemplo. A probabilidade de um atleta de ginástica olímpica ter alguma contusão ou sofrer algum acidente é de 10%. Já a probabilidade desse atleta ser do sexo masculino é de 70%. Um atleta ele é sorteado. Suponha que a chance de contusão durante o treinamento independe do sexo, ou seja, a probabilidade do atleta se contusir ou não está relacionado com o sexo dele. Então, a gente pode assumir aqui independência. Justamente, não estou assumindo sem nenhum indício. Eu estou assumindo porque a questão está me dizendo isso. E aí pede para calcular a probabilidade do atleta sofrer uma contusão durante o treinamento, ser do sexo masculino, do feminino, ser do sexo feminino. Letra B, não sofrer contusão e ser do sexo masculino. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui definir os nossos eventos. Bom, sejam os eventos A, atleta masculino, B, atleta feminino, e vou botar aqui S, atleta sofreu contusão, S complementar, atleta não sofreu
contusão. Na letra A, o que é que ele pede? Ele pede sofrer contusão e ser do sexo feminino, ou seja, sofrer contusão e a nossa interseção vai ser representação do I, ser do sexo feminino. Os eventos são independentes? São. A questão nos informou. Então, aqui, sob independência, a probabilidade da interseção vai ser o produto das probabilidades. Ou seja, aqui, qual é a probabilidade dele sofrer uma contusão? Ó, sexo masculino, 0,7. Probabilidade dele sofrer contusão, 0,1. Então, vamos lá. Ó. Sexo masculino, 0,7. Se a probabilidade de ser do sexo masculino é 0,7, probabilidade de ser do sexo feminino é 1 menos 0,7, complementar, 0,3. Probabilidade de sofrer contusão. Sofrer contusão, 10%. Então, probabilidade de sofrer contusão, 0,1. E não sofrer contusão, 1 menos 0,1, que dá 0,9. Ou seja, probabilidade de sofrer contusão, 0,1. E ser do sexo feminino, 0,3. Qual é o produto entre eles? 3%, ou 0,03. Isso é a letra A. Letra B. Não sofrer contusão e ser do sexo masculino. Ou seja, não sofrer contusão e ser do sexo masculino. Então, isso daqui, sob independência, probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Probabilidade de não sofrer nenhuma contusão é 90%. Ser do sexo masculino é 70%. Isso dá quanto? 0,63 ou 63%. Com isso, finalizamos o exercício 5. E o 6? Se a probabilidade de um indivíduo ter sangue RH negativo é de 15%, calcule a probabilidade de 5 indivíduos que se apresentaram para o exame de sangue terem sangue RH positivo. Suponha independência. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos definir os eventos. Sejam os eventos, vou chamar aqui de N, o indivíduo tem RH negativo, e P, o indivíduo tem RH positivo. Ok. É informado que a probabilidade dele ter RH negativo é de 15%. Sabemos que o fator RH ou ele é positivo ou negativo. Então, a probabilidade de ser positivo é 1 menos 15%, que é 0,85. Ok. Aqui ó, ele está pedindo ó, independência. Lembrando, pessoal, que vocês não vão supor independência sozinhos. A questão tem que deixar claro. Se não deixou claro, não assuma independência. E ele pede a probabilidade de 5 indivíduos se apresentarem para o exame e todos darem RH positivo. Então, seria probabilidade do primeiro indivíduo dar positivo e segundo indivíduo dar positivo e terceiro indivíduo dar positivo e quarto indivíduo dar positivo e quinto indivíduo dar positivo. Os eventos são independentes? São. A questão informou. Então, sob independência, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Ou seja, a probabilidade de cada indivíduo ter um sangue RH positivo é 0,85. Só que isso é 0,85 vezes 0,85 vezes 0,85, 5 vezes. Ou seja, é a mesma coisa de 0,85 elevado a 5. Então, a gente, quando faz 0,85 elevado a 5, a gente vai ter aí 0,4437.
Então, esse seria o resultado dessa questão. Ou seja, probabilidade de 5 indivíduos apresentarem para fazer o exame e todos terem RH positivo é de 44,37%. Questão 7. Probabilidade de um espécime de laboratório não resistir ao certo procedimento cirúrgico experimental é de 25%. É realizado esse procedimento experimental em 4 espécimes. Supondo que os resultados dos procedimentos são independentes, ou seja, a questão está me falando da independência, qual é a probabilidade dos espécimes não resistirem nos 2 primeiros experimentos e nos 2 últimos? Vamos lá. Vamos definir os eventos. Então, sejam os eventos S, a espécime resistiu, S complementar, não resistiu. O que é que a questão está pedindo? Probabilidade nos 2 primeiros não resistir e nos 2 últimos resistir. Ou seja, probabilidade nos 2 primeiros não resistir, no primeiro não resistiu e no segundo não resistiu e no terceiro resistiu e no quarto resistiu. Ok. A questão me informa que a probabilidade dela não resistir é de 25%. Ou seja, probabilidade de S complementar é 25% de não resistir. Se a probabilidade de não resistir é 25%, quanto é a de resistir? A de resistir é 1 menos 25%, que dá 75%. Logo, isso daqui sob independência vai ser o produto das probabilidades, ou seja, de no primeiro não resistir, vezes no segundo não resistir, vezes o terceiro resistir ao procedimento, vezes o quarto resistir também ao procedimento. Qual é a probabilidade de não resistência no primeiro? 25. E no segundo? Também é 25 porque os eventos são independentes. E no terceiro? 75, que é a probabilidade de resistir. No quarto, 75, que é a probabilidade de resistir. Isso vai ser 0,25 ao quadrado vezes 0,75 também ao quadrado. Quanto é que dá? Arredondando, vai dar 0,352. Ou seja, a probabilidade é de 3,52% das espécimes, as 2 primeiras não resistirem e as 2 últimas resistirem. Bom, pessoal, então com isso finalizamos a aula de hoje. Aguardo vocês então na nossa próxima aula, que vamos dar início aos modelos probabilísticos. Até mais!